Oi, 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 minhas amoras, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a minha ausência. Eu vou compartilhar com vocês o porquê eu não gravei mais, porquê que eu deixei de gravar. Faz 5 meses que eu não gravo, que eu não gravava e só agora eu voltei a postar. Eu vou contar aqui para vocês o porquê eu parei de gravar. Gente, eu fui diagnosticada com a TAG. O que é TAG? TAG é transtorno da ansiedade generalizada. O que é isso? A minha ansiedade não é uma ansiedade comum, que às vezes as pessoas têm. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa estuda e ela vai ter uma prova dali 2 dias. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai ficar ansiosa por aquela prova. O que ela vai fazer? Ela vai estudar para que ela saia bem na prova. Então, ela vai se preparar. Então, a ansiedade dela é uma ansiedade assim boa, que ela vai se preparar para fazer aquilo. Já a ansiedade que eu sinto não é bem assim, uma ansiedade natural. É uma ansiedade que vai além disso. Tudo que eu sinto é excessivo. Então, a minha ansiedade, eu fico preocupada com coisas que às vezes nem aconteceu. Mas aqui na minha mente já está acontecendo tudo. Então, a ansiedade, ela nunca deixa eu viver o hoje. A ansiedade que eu sinto, ela sempre está além, está bem lá na frente. Então, coisas que ainda nem aconteceu, eu estou vivenciando elas aqui na minha mente. Então, por exemplo, eu fico uma coisa que é uma coisa pequenininha assim, para mim se torna muito grande, é muito intenso. Daqui 15 dias está programado que vai vir uma tempestade. Vamos supor, uma tempestade de areia. Daqui 15 dias vai ter a tempestade de areia, vamos supor. Aí o que acontecia? Eu ficava já vendo aquela tempestade de areia acontecer. Daqui 15 dias vai acontecer ela. Então eu já ficava já vivenciando aquela tempestade de areia, como que ia ser. Eu ficaria assim. Ah, vai vir essa tempestade, ela vai tampar toda a minha casa. Nossa, o que vai ser de mim? O que vai ser das pessoas, né? O que vai ser do mundo? Então, era uma ansiedade, era uma preocupação excessiva. Que me tirava o quê? O sono, me tirava o sossego. Eu ficava inquieta. E antes era só assim a minha volta. Mas com o passar do tempo, foi se expandindo essa ansiedade. Eu fui ficando cada vez mais ansiosa. Então ela foi roubando de mim os momentos bons. Vamos supor que eu estava passando um momento muito bom com a minha família. Estava feliz, sorrindo. Vamos supor que meus primos, eu tenho uns primos que eu amo muito. Eles moram lá em São Simão, vamos supor que eles vieram para cá. Eles vêm, aí em vez de eu aproveitar aquele momento com eles, eu já ficava pensando assim, e depois que eles forem embora? Ai, eu não vou, nossa, aí vai ficar ruim, viu? Hoje tá tão legal, tô tão feliz que eles estão aqui, mas depois amanhã eles já não vão estar mais. Ai, aí eles vão embora. Ai, aí essa alegria vai acabar, não vai ter mais. Então, eu não aproveitava os momentos que eu tava tendo ali, entendeu? Então, a ansiedade foi roubando de mim. Então, tudo que notícia que fala que eu ouvia que ia acontecer, a ansiedade já roubava o meu dia. Eu já não conseguia mais focar, vamos supor, numa limpeza de casa, numa comida que eu iria fazer, num sono. Então, eu não conseguia cuidar da casa direito, eu não conseguia fazer uma comida, eu vivia sempre tensa, com muita dores no corpo, com muita dor assim nos ombros, parecia que eu estava carregando o mundo nas costas. E eu ficava sem lugar. E isso me causava pânico, começou a me causar pânico, o coração ficar acelerado, eu não conseguia mais ter paz, sabe? Eu não tinha paz. Eu
Se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu não conseguia focar em fazer aquilo. E então me dava um pânico. Só que eu não dividia isso com as pessoas à minha volta, vamos supor, com meu marido. Na época, meu filho morava aqui em casa, né? Eu não conseguia dividir com ele aquela ansiedade que eu estava tendo, então eu ficava inquieta. E isso era muito ruim. A ansiedade começou a roubar tudo de mim. Isso já vem de anos. Faz uns 20 anos que eu venho sofrendo com essa ansiedade. E eu sofri sempre muito calada. Eu não contava nada para ninguém do que eu sentia. Até porque eu sou evangélica. E aos olhos das pessoas, sempre falam assim: nossa, mas você é evangélica e você sente isso. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. E tinha medo dos julgamentos até mesmo das pessoas da minha congregação. Por exemplo, de me julgar, tipo assim, nossa, mas então você não está buscando a Deus, você não está orando, você está com falta de Deus na tua vida, o que está acontecendo? Não pensa desse jeito, você tem que pensar de outra forma. E não é algo que a gente consegue controlar. A gente consegue controlar os pensamentos da gente. Aí eu procurei uma ajuda. Anos atrás, procurei uma psicóloga, eu passei com ela e comecei a contar. Ela começou a perguntar como que era a minha vida desde criança. Só que com ela, pessoal, eu não consegui me abrir totalmente, contar realmente como eu me sentia. Eu abria a minha vida para ela em partes, mas mesmo assim eu falava, ainda não tá bom. Aí eu passei um tempo com essa psicóloga. Ela era ótima, gostava de conversar com ela, eu amava os dias que eu ia nela. E aí eu passei com ela e ela me pediu para mim cortar algumas coisas. Notícias, não era para me assistir jornal, era para me cortar redes sociais, não era para me ter rede social e tal. E eu falei, ok. Eu comecei a parar de ver um monte de coisa. Aí fiquei um tempo. Aí passou esse tempo e eu ainda continuava com aquele medo. A minha ansiedade gera um medo. Então eu tenho um desencadeamento de um medo. Um medo muito grande que começou a virar pânico. Medo das coisas. Medo do futuro. Às vezes as pessoas falavam assim, qual que é a tua expectativa para o futuro? Eu não tinha expectativa para o futuro. Porque eu tinha medo do futuro. Eu queria voltar ao passado. Aonde eu me sentia segura. Aonde eu não tinha pensamentos acelerados. Aonde a minha mente não pensava sem parar. Porque a minha mente, ela pensa sem parar. Tanto que a psicóloga falava, você é 880. Ou você é 8 ou você é 80. Entendeu? Eu nunca parava. Falava assim, a tua mente não para. Eu falei, não para. Eu tô dormindo, eu tô pensando. Eu não consigo ficar sem pensar um minuto. E é assim, se eu penso uma coisa, eu vou desenrolando um pensamento, desenrolando. Quando vê, dá uma bela de uma história meus pensamentos. De tanto que eu penso aceleradamente. Aí, eu parei de ir nessa psicóloga e falei, acho que agora eu tô bem. Vou buscar a Deus, vou orar a Deus e Deus vai abençoar. Só que daí tava tudo muito bem. Até surgir alguma notícia, vamos supor, notícia escatológica. Gente do céu, isso me fazia muito mal. Esse tipo de notícia. Tipo de notícia ruim, sabe? De coisas ruins. Ou, surgiu um novo assunto no mundo. Isso já tirava a minha paz. Eu já sabia que ia mexer com as minhas estruturas. Aí, na minha igreja, tem uma moça que é psicóloga, a Sara. E eu estava trabalhando e eu comecei a ter toque. Eu limpava a casa lá da patroa, só que eu vim embora e eu ficava pensando, eu acho que eu não limpei direito aquilo que era para limpar. Não ficou muito bem limpo. A patroa vai vir, vai falar que eu não fiz direito. Sabe? Era sempre aquele medo de nunca ser suficiente
as coisas que eu fazia nunca eram suficientes, ou eu me sentia culpada por tudo. Ai, eu não fiz tal coisa. Ai, eu começava a me sentir culpada. Ninguém estava me julgando, ninguém estava apontando para mim. Mas na minha cabeça, eu já estava, os meus pensamentos já estavam formando toda uma história sobre a patroa e achar que eu não tinha limpado direito, ou o que eu fiquei fazendo, sabe? Meus pensamentos sempre ali aceleraram. Então, nada que eu fazia estava bom. Nada que eu fazia, eu falava assim, nossa, ficou legal. Eu não conseguia aprovar nada do que eu fazia. Sempre estava faltando alguma coisa. Aí, eu conversando com a Sara falou para mim assim, olha, Silvia, como nós duas já se conhece e ela já sabe quem sou eu, já sei quem é ela falou assim que não iria funcionar com ela. Mas ela me indicava uma amiga dela que formou na mesma época que ela. E ela me passou o telefone. E eu comecei a passar. Gente, foi assim, um pontapé inicial mesmo assim. E eu liguei para essa moça, né? Liguei para ela, passei com ela. Ela me ajudou bastante num tempo. Em algumas questões, eu consegui equilibrar minha vida. Aí ela me ajudou um tempo. Mas ainda faltava algo. Não era suficiente, não foi o suficiente para mim. Aí eu comecei a buscar em Deus. Falei, Senhor, me ajuda nessa minha ansiedade. Me ajuda nesta luta da qual eu venho lutando comigo mesma, com os meus pensamentos. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor sabe de tudo que se passa comigo. Senhor, e começou a surgir na minha mente que eu precisava de buscar alguém para me ajudar, alguém que fosse assim, da igreja, que iria me ajudar na parte da religiosidade. Porque isso começou a afetar a minha vida num todo. A ansiedade começou a afetar a minha vida num todo. E começou a me afetar a minha vida na igreja, na minha crença. Em tudo começou a afetar. E eu pensava comigo, uma pessoa para me ajudar vai ter que ser uma pessoa que tenha a crença, tenha a mesma crença que a minha. Que fale a mesma língua que eu, mas que ela me ajude ali dentro da palavra de Deus. E eu fui pedindo isso para Deus, fui pedindo isso para Deus. E aí, um certo dia, a irmã Marta, que é lá da minha igreja também, falou que ia chamar uma irmã para dar uma palestra na igreja e que ela era psicanalista. E para ajudar, era no Outubro Rosa, no mês de outubro também. Aí ela chamou a Cristiana para ir lá dar uma palestra para as irmãs do Círculo de Oração. E daí eu me identifiquei quando ela fez a apresentação dela sobre os traumas que ela tinha vivido e como que Deus tinha curado, como que Deus tinha libertado ela. Aí ela contou, né, a história de vida, um pedacinho da história de vida dela. E aquilo Deus falou no meu coração. Tá aí, minha filha, você tanto pediu e agora preparei uma pessoa que vai te ajudar. Assim eu senti dentro do meu coração. Aí, gente, eu peguei e orando a Deus, né, para Deus preparar tudo certinho. A Mamã Marta me passou um tempo, a Mamã Marta falou pra mim assim, mas Silvia, eu senti, ela tava passando com essa Cristiana, né, ela tava tendo a terapia com a Cristiana, e a Cristiana ia fazer um encontro de mulheres lá, e ia conversar um pouco com as mulheres, que ela tinha um projeto de ajudar mulheres. E a Marta falou que sentiu no coração dela de me chamar eu para mim ir junto com ela. Nesse encontro de mulheres, eu aceitei de prontidão. E eu sentia Deus falando comigo que a Cristiana iria me ajudar. Aí, gente, porque a ansiedade tinha me roubado tudo, sabe? Eu não tinha mais sonhos,
eu não tinha mais expectativa de vida, de uma vida boa, de sonhar, de realizar coisas, porque eu achava que nada disso iria acontecer mais. Sabe, eu pensava tão escatologicamente as coisas na minha vida que a ansiedade não permitia mais eu sonhar. E eu peguei e falei assim: Senhor, me ajuda a me libertar dessa ansiedade. O que mais que a ansiedade me roubou? Quando eu tava que eu tinha os meus 25, 26 anos, eu casei muito nova. Eu tinha 17 anos quando eu casei. Não precisei de casar apressadamente, nem nada. Casei por vontade própria. E então casei muito novinha. E eu não cheguei a terminar meus estudos. Eu parei na 7ª série, mas eu sempre eu sempre sonhei em casar, sonhei em ter uma família, sonhei de ter filhos. E então eu tinha esse sonho desde criança, de casar, de ter um lar, de ser dona de casa. Só que eu também tinha um sonho profissional, que era de ser enfermeira. Aí, como eu casei, parei de estudar e segui na vida de dona de casa. Mas sempre com aquele sonho de terminar. Eu tinha vontade de terminar os estudos, eu tinha vontade de formar no que eu queria. Mas como eu casei, depois eu engravidei, tive meu filho, eu deixei esse sonho de lado. E por conta da ansiedade que já foi me dando e que eu não contava para ninguém sobre as coisas que eu sentia, porque eu tinha vergonha de contar, tinha medo das pessoas acharem que eu estava ficando louca, ou eu tinha medo das pessoas falarem assim: nossa, mas você vai na igreja e tá desse jeito. Então, eu tinha medo do apontamento das pessoas para a minha vida. E eu fui sofrendo aquilo, fui guardando tudo para mim. E um certo dia, eu estava conversando com 2 colegas e uma tinha formado em enfermagem. E ela foi e falou para mim assim, eu fui e falei: nossa, eu tinha tanta vontade de ser enfermeira. Ela falou assim: e por que você não vai estudar para você ser? Aí eu falei assim: porque agora já não dá mais tempo. Ela falou assim: mas quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 25, 26 anos na época. Ora 25 para 26, mas estava esperando os meus 26. Aí ela falou: menina, você ainda tá muito nova, vai lá, termina todos os estudos e você forma. Vai ser feliz. Mas aí na minha cabeça eu ficava pensando, né? A ansiedade, o medo das coisas, eu achava que eu não ia ter mais tempo. Não via esperança no dia de amanhã, sabe? Eu achava que as coisas iriam piorar cada vez mais e que não ia dar para mim fazer as coisas. Porque cada tempo que passa, surge uma coisa nova no mundo, era uma doença, não é? Foi o Covid, foi HN1 e todas essas coisas me causavam pânico. Quando eu tinha manchas na pele, manchas muito escuras, que na minha gravidez eu adquiri. E depois que eu engravidei, eu tive uma trombose. E com essa trombose, as manchas ficaram muito escuras. E não saía. Ficou anos e anos a fio, eu com essas manchas no rosto. Eu não me preocupava de tirar aquelas manchas, porque eu achava que não precisava de tirar, porque eu não tinha tempo, eu tinha que preocupar com outros tipos de coisa e não com aquilo no meu rosto. E tudo isso foi culpa de quem? Culpa da ansiedade que estava ali em mim. E com o passar do tempo, a ansiedade já foi generalizando, foi ficando cada vez pior. Até que chegou num ponto em que Deus preparou a moça para mim, que eu comecei a falar dela, que foi a Cristiana, e eu comecei a passar nela. E no passar nela, eu me abri, igual quando você pega um livro e abre. Eu fui virando cada página desse livro.
que era a minha vida, e fui contando para ela desde o primeiro capítulo até o último capítulo da minha vida, como se fosse um livro. E eu fui me abrindo com ela, e ali foi um processo assim de muita dor, mas também tá sendo um processo também de muita cura para minha vida. E Deus tem me abençoado em que ela tem usado dela e ela tem me ajudado bastante nesse processo dessa minha ansiedade generalizada. Gente, eu cheguei a passar no psiquiatra para tomar remédio para desacelerar minha mente, de tanto que minha mente era acelerada. Então eu precisei tomar remédio para bloquear os pensamentos, para que eu não viesse pensar tanto. E resolveu. Realmente eu comecei a parar de pensar. Só que a ansiedade, ela estava ali. Sempre que acontecia alguma coisa, dava o gatilho. Aí eu ficava em pânico. Meu coração acelerava, eu começava a ficar tonta, parece que meus ouvidos tampavam, eu não conseguia pensar em nada e me dava um desespero, uma vontade de sair correndo sem olhar para trás. Só que depois passava, porque eu estava tomando medicação para isso. E com a Cristiana, eu fui parando de tomar. Eu comecei a esquecer dos comprimidos, passando com ela. E já faz um ano que eu tô passando. Vai fazer um ano que eu estou passando com ela. Agora, em dezembro. Vai fazer um ano que eu passo. Então, nessa etapa desse ano que eu tô passando com ela, louvado seja Deus, começou a ter bons resultados. Eu ainda tenho assim aquele fiozinho, aquela chavinha em que quando acontece alguma coisa, aquela chavinha vira. Me dá ainda um certo desespero dentro de mim, me dá ainda uma fadiga, me dá ainda um medo. Só que não é como era antes. Eu consigo dar uma controlada nisso. Louvado seja Deus. A obra começou a ser feita na minha vida, porque eu busco muito a Deus por isso, e Deus abençoou a minha vida com essa irmã Cristiana na minha vida, com essa psicanalista, em quem está me ajudando bastante a superar a ansiedade. Então ela tem trabalhado comigo sobre os meus traumas que eu já tive, que também contribuiu pela ansiedade. Eu não vou expor aqui nas redes sobre meus traumas que eu vivi antes, porque não convém eu vir falar aqui, mas eu estou conseguindo superar esses traumas que eu já vivi na minha vida, na minha infância, e agora ela tem trabalhado comigo também sobre a religiosidade, que também tem me aliviado bastante. E eu também tenho amigas que me ajudam em oração, tenho amigas em que eu pude conversar e também que me ajudou, me auxiliou bastante nas questões sobre a religiosidade, sobre o amor de Deus para a minha vida, que tudo isso tem contribuído pela minha cura dessa minha ansiedade. Vou falar para vocês assim, eu estou totalmente curada? Ainda não. Eu estou vivendo um processo e o processo ele é longo. Ele não é um processo que vai ser assim, ó, da hora para do dia para noite que vai me curar totalmente. Mas eu creio no poder de libertação de Deus para a minha vida e juntamente com uma ajuda de uma profissional que tem me ajudado a superar essa ansiedade, os meus medos, a religiosidade também que é gritante sobre a minha vida, e mais que eu tô conseguindo superar tudo isso, graças a Deus. Então eu vim aqui falar para vocês o porquê. Então o motivo de eu ter parado de gravar foi a ansiedade que gritou fortemente na minha vida e que roubou isso de mim. Mas que agora, graças a Deus, eu estou conseguindo voltar novamente com
uma mente renovada, com pensamentos bons. E eu vim fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é gravar. Então, eu parei de gravar por causa de uma ansiedade, por causa do transtorno da ansiedade generalizada. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, só vocês dizer aqui no comentário que eu vou contando para vocês tudo que eu venho fazendo para me poder me libertar dessa ansiedade. Eu vou ter um prazer enorme de compartilhar com vocês. Tá bom, gente? Então, esse foi o motivo de eu não estar gravando mais. De eu não ter gravado mais. Porque aos pouquinhos eu espero voltar. Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final, para você entender um pouquinho aí do que eu passei e passo na minha vida. Mas com a ajuda do nosso Deus, eu vou me curar, eu vou me libertar e louvado seja Deus, eu vou estar restaurada para a glória de Deus. Então é isso, gente.